Jesus, não atrapalhe nossas vidas. Fez essa oração? Marcos 5, de 32 a 43. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Vamos orar? Pai, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, e que a sua palavra possa frutificar em nossas vidas para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Entre mentes. Enquanto isso, o que tinha acontecido? O que estava acontecendo? Jesus atravessou o lago de Genezaré, ou Tiberíades, que é o mesmo, de um lado para outro. E houve uma tempestade, e Jesus acalmou essa tempestade. Então, se você ver no capítulo anterior, você vai ver esse acontecimento. E Jesus acalma a tempestade, e os discípulos exclamam: quem é esse que até os mares, que até os ventos lhe obedecem? Enquanto isso, quer dizer, enquanto tudo isso aconteceu, chegaram à outra margem do mar. Eles estavam no oeste e eles foram para a outra margem, que é o leste, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, deixa eu contar uma história para vocês. Essa palavra, né? Entre mentes. Enquanto sucedia isso. Eu era garoto, assim, e todos os sábados tinha um programa na televisão que chamava Disneylândia. E tinha, assim, vários filmes. Uma vez eu estava assistindo um filme e o garoto ganhou um cachorro e ele queria colocar um nome bíblico no cachorro. E o vô
sempre contava, lia histórias da Bíblia para ele, e daí o avô começou a sugerir um nome, sugerir outros. É engraçado hoje, né, irmãos, que as pessoas têm nome de cachorro e os cachorros têm nome de gente, né? Ou de cidade, né? E daí o avô lá começou a sugerir um monte de nomes lá, e o garoto não se identificou com nenhum nome. E ele deixou um tempo lá, o garoto... o cachorro deixou o cachorro sem nome. E eu vou todo dia lia um pouquinho da Bíblia para ele, e um dia eu estava lendo esse texto aqui para ele, né? Daí falou assim: entremente chegaram a outra margem do mar, a terras do Gerazenos. Fala, avô, eu vou colocar esse nome aí no cachorro. Eu achou estranho, né? Mas você ia botar o nome do cachorro de Gerazeno? Ele falou, não, vou de Entrementes. Daí ele botou o nome do cachorro de Entrementes. Eu nunca esqueci mais dessa história. Eu tentei localizar que filme que era esse, mas não consegui. Então, Entrementes não é o nome do cachorro, né? Enquanto isso, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O homem estava endemoninhado. Esse homem estava com espíritos imundos. E o homem vai ao encontro de Jesus, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias, alguém podia prendê-lo. Quer dizer, eles prendiam ele com cadeias, com correntes, com algemas, e não conseguiam. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então, quando ele estava possesso, ele ganhava uma força extraordinária, sobre-humana. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Quer dizer, ele andava e gritava, ferindo-se com pedras. Olha que situação. A gente lembra a história de Jó, que fazia isso também, né? Só que Jó pegava pedaços de telhas para se coçar. Aqui não, aqui ele estava possesso, né? Ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Na realidade, irmãos, se você for ver todo o contexto aqui, não significa que ele tenha feito algum louvor a Cristo. Na realidade, ele se ajoelhou diante de Cristo. Ele se prostrou diante de Cristo. Isso você vai entender vendo o restante do texto, o desenrolar do texto. Então, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Irmãos, olha que interessante aqui, que na realidade quem estava falando aqui não era os espíritos malignos estavam falando através daquele homem, mas até aqueles espíritos malignos, eles sabiam que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Então você percebe que não é só porque a pessoa ele tem um conhecimento intelectual de uma verdade que aquilo vai fazer diferença na vida da pessoa. Muitas pessoas sabem que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, mas isso não significa nada. Lá em Tiago, vai falar que os demônios também creem em Deus. Mas isso não significa nada. Pode não significar nada. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então você percebe que Jesus fala. Então, na realidade, no versículo 7, ele está explicando, dizendo
o que aconteceu, que está narrado aqui no versículo 8. Então, no versículo 8, Jesus fala assim: espírito imundo, sai desse homem. E ele exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, Jesus perguntou: qual é o teu nome? É uma pergunta retórica, porque Jesus sabia. Na realidade, Jesus faz essa pergunta é só para o nosso conhecimento, para que ficasse registrado, porque ele não sabia de toda a situação. Respondeu ele: legião é o meu nome, porque somos muitos. Quer dizer, tinha uma legião de demônios naquele homem. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Quer dizer, para fora daquela localidade. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus não permitiu. Tá bom. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, uma grande manada de porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Onde os porcos se afogaram. Não os espíritos imundos, mas os porcos se afogaram. Os porqueiros fugiram, quer dizer, aqueles que cuidavam da manada, e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, quer dizer, eles foram embora e onde eles passavam, eles diziam aquilo que tinha acontecido. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Então, todos curiosos foram ver lá o que tinha acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Quer dizer, o contrário do que ele era antes. Então, se antes ele vivia nos sepulcros, se ele vivia gritando, se ele vivia se cortando, agora ele era uma outra pessoa, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quer dizer, irmãos, aquele homem, ele tinha sido transformado, tinha sido curado, era uma nova pessoa. Mas eles não se compadeceram daquilo. Eles pediram para que Jesus se retirasse da terra deles. O que nós podemos refletir a respeito desse texto? Primeiro, isso é muito importante para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Todos os milagres de Jesus são úteis. Você não vai encontrar nenhum milagre de Jesus inútil. Tem várias finalidades. Os milagres de Jesus tiveram finalidades diferentes. Em termos de vantagem, de bênção para os homens. Mas todos eles eram milagres úteis. Você não vai encontrar Jesus nas Escrituras dando dente de ouro. Você não vai ver Jesus pegando a capa dele e todo mundo caindo. Você não vai ver isso. E o que nós vemos hoje, gente anunciando isso no meio evangélico, milagres, entre aspas, totalmente inúteis. Que proveito tem um homem, mesmo que for verdade, ele tiver um dente lá a não ser que ele vai arrancar o dente e vai vender. Mas caso contrário. Então ele num lugar, a pessoa assopra e todo mundo cai.
Fora outros absurdos que eu não vou nem contar aqui, senão vocês não vão jantar depois do culto. Porque nós vemos algumas coisas assim, nesse nível. Então, todos os milagres de Jesus são úteis. Qual o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou água em vinho. Foi numa festa, o vinho acabou. Para aquela cultura daquela época, acabar o vinho era uma vergonha para o noivo. Era uma vergonha para a família do noivo. Então Jesus transforma água em vinho e a alegria volta para aquela festa. Aquilo teve uma utilidade. Qual o último milagre de Jesus? A ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto, e foi a partir da ressurreição de Lázaro que os escribas, os sacerdotes, as autoridades ficaram assim com mais afinco, buscando prender e matar a Jesus. Então, todos os milagres de Jesus são milagres úteis. Todos os milagres de Jesus são sinais de coisas espirituais. Não há milagre assim de Jesus que não tenha significado nenhum. Todos os milagres de Jesus, tudo aquilo que as maravilhas que ele operou, tinha algum significado espiritual, algum ensinamento espiritual. Por exemplo, vamos voltar ao primeiro milagre de Jesus. Ele transforma água em vinho. Aquela festa sem vinho não tinha alegria. Quando volta o vinho, volta a alegria. Então, quando Jesus faz esse milagre de transformar água em vinho, qual que é o milagre? Transformar água em vinho. Qual é o sinal? O sinal é que onde Jesus está, há a verdadeira alegria. Só Ele traz a verdadeira alegria. Todos os milagres. Quando Jesus cura o cego, ou os cegos, o que ele está ensinando? Só Ele pode abrir os nossos olhos espirituais. Eu era cego, mas agora eu vejo. Quantos de vocês não podem testemunhar isso espiritualmente? Eu posso testemunhar isso espiritualmente. Eu li a Bíblia por mais de 50 anos. Eu era alfabetizado. Eu sabia fazer interpretação de texto. Eu sabia pregar. Mas era cego daquilo que eu estava lendo e daquilo que eu estava pregando. Até o momento em que Cristo pode remover a nossa cegueira espiritual e nós passamos a enxergar. Então hoje nós vamos no texto e a gente fala assim: como que eu não via isso? Como que eu não entendia isso? Tão claro. E daí eu tenho um defeito muito grande, né? Eu sei que vocês não têm, mas eu tenho. E daí, muitas vezes, eu quero fazer as pessoas que estão cegas enxergar na marra. Mas não adianta. Eu posso continuar querendo. Mas se Deus não agir e o Espírito Santo não abrir os olhos das pessoas, não adianta nada. Ela pode saber português, ela pode ser uma pessoa assim, professora de português, saber interpretação de texto, saber todos os significados. Ela pode saber o hebraico, pode saber o aramaico, pode saber o grego, os originais, tudo. Mas se não houver uma revelação especial, nada adianta. Quando Jesus ressuscitava alguém, qual que era o sinal? Só Ele pode nos dar vida. Nós que nascemos mortos espiritualmente, nós recebemos nova vida através dele. Só Ele pode fazer isso. Então percebe que todos os milagres de Jesus representavam um sinal espiritual.
Quando Jesus multiplicou os pães, qual que era o milagre? Multiplicar os pães, multiplicar os peixes. Qual é o sinal? Só Ele pode saciar a fome da nossa alma. Quando nós conhecemos verdadeiramente a Cristo, a nossa fome é saciada. Nós não ficamos mais em busca, um dia ali, outro dia ali, ali tem isso, ali tem aquilo. Não, nós não vamos mais atrás disso. Quando nós conhecemos a palavra, quando a palavra nos alimenta, essa corrida, essa correria atrás de novidade, passa, porque Ele sacia a nossa fome espiritual. E assim é com todos os milagres de Jesus. Você pode fazer o estudo, né? Você pegar todos os milagres de Jesus e você ir marcando lá. Qual que é o significado desse milagre de Jesus? João 6,26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus tinha multiplicado os pães, tinha saciado a fome de uma multidão, e no dia seguinte, eles foram procurar Jesus de novo. Por que eles foram? Porque Jesus pregou a respeito das coisas espirituais para eles, e eles queriam aprender mais? Não. Eles queriam o lanche. Eles queriam mais pão. Eles não compreenderam o sinal daquele milagre. Então Jesus fala assim: vocês estão me procurando? Não por causa do sinal. Não porque eu posso saciar a fome espiritual de vocês, mas porque vocês querem que eu sacie a fome do corpo de vocês. Lembra do Jesus, do diálogo dele com a mulher samaritana? Assim, se eu der da minha água, você nunca mais vai ter sede. E ela, em princípio, ela não estava compreendendo, né? Falou assim: Senhor, me dá dessa água aqui para que eu não precise mais fazer essa caminhada aqui ao meio-dia para vir buscar água aqui. Essa água milagrosa. Mas ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus nunca se preocupou com hora, local, ocasião ou publicidade no seu ministério. Nunca. Em tal local, em tal hora, eu vou operar milagres. Nem Jesus, nem os profetas, nem os apóstolos. Eu até quero fazer uma observação aqui, irmãos, a respeito de milagre. Nós cremos que Deus continua o mesmo, e Ele continua com o poder de fazer milagres, e Ele continua fazendo milagres. Mas não do jeito que as pessoas estão vendendo aí. Não do jeito que as pessoas estão vendendo aí. Que elas estão enganando o povo para ter vantagem em cima do povo. Então eles marcam dia, local e hora. Olha, vem tal dia, em tal hora, que Deus vai operar. Onde? Onde isso? Olha, ao longo da história, desde o Gênesis ao Apocalipse, quando que Deus operou milagres através de pessoas determinadas, com dom especial de milagres? Moisés, Josué, Elias, Eliseu e apóstolos. Ninguém mais. Grandes homens de Deus que, nas Escrituras, não faziam milagres. Tem algum milagre de Davi nas Escrituras? Algum milagre de Abraão?
Jacó, Isaac, Jeremias, Isaías, Malaquias. Não. Sempre foram em períodos específicos para uma determinada finalidade. Então hoje se apregoa que acontece milagre aqui, ali, ali. Isso é tudo mentira. Deus continua operando. Mas na oração de uma pessoa anônima, em situações que a gente nem percebe que Deus operou um milagre, Ele continua tendo o mesmo poder. Mas não com a finalidade de se encher a igreja, de enriquecer pessoas. Hoje as pessoas estão se filmando, até orando, para colocar na internet. Para todo mundo perceber como ela é piedosa. Ou então ela cantando. Você não sabe se ela está na igreja ou no show do Chitãozinho Chororó. Não é verdade? Irmãos, nós precisamos desse discernimento. Para a gente não ser enganado. E para a gente alertar as pessoas. Jesus foi no poço de Betesda. E lá tinha uma multidão de enfermos. Jesus entrou lá, curou um. Virou as costas e foi embora. Sem publicidade. Sem alvoroço. Sem marcar horário. Às vezes Jesus fazia um milagre e falava assim, não fala para ninguém. Não conta para ninguém. Todas as coisas são submetidas ao poder de Cristo. Todas. Os demônios se submetem a Cristo. O diabo se submete a Cristo. Tudo está debaixo do poder de Cristo. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Mateus 8, 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Marcos 1, 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Irmãos, não existe aquela luta entre o diabo e Deus. Entre os demônios e Cristo. Não. Eles estão debaixo da autoridade de Deus. Debaixo da autoridade de Cristo. Muitas vezes nós pensamos, né, que existe essa batalha para quem vai vencer. Não tem. Quando o diabo quis colocar a sua mão sobre Jó, o que ele precisou? Que Deus autorizasse. E quando ele quis aumentar aquela pressão, ele tinha que buscar a autorização do Senhor para poder fazer aquilo. Então, os espíritos imundos lhe obedecem. Como nós vimos, né? Muitos não querem Cristo por causa de suas perdas. Aqueles homens, aquela cidade, não quis Cristo porque eles haviam perdido os porcos. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Irmãos, aqui ele não está falando que a gente não deve amar o pai, que a gente não deve amar a mãe, que a gente não deve amar filhos. Não está falando nada disso.
que a gente deve cometer suicídio, não está falando nada disso. É quando nós colocamos essas coisas em maior valor do que a Deus. Essa que é a questão. Porque daí isso se torna idolatria. E muitas vezes, irmãos, nós colocamos outras coisas, às vezes até em menor grau de importância, nós colocamos esse amor ao invés do amor dedicado a Deus. O nosso trabalho, a nossa aparência, o nosso hobby, tantas outras coisas. Nós vivemos dias difíceis no meio cristão. Quando eu era menino, já há bastante tempo, a padaria funcionava até na hora do almoço, para as pessoas comprarem pão e leite. Se você quisesse ir numa farmácia, tinha uma tabelinha que chamava farmácia de plantão. Uma farmácia abria na cidade. Então, se você precisasse de um remédio de emergência, você tinha que ir naquela farmácia que estava de plantão. Não sei quantos se lembram disso. E tudo fechava. Nós não jogávamos bola de domingo. Nós não jogávamos bola. Porque domingo era um dia que era dedicado ao Senhor. Com o passar do tempo, se começou a falar assim, mas todos os dias são iguais. Todos os dias são iguais. A mesma devoção que você tem no domingo, você tem que ter na segunda, terça, quarta, quinta. Por quê? Porque as pessoas viviam uma vida de segunda até sábado, e no domingo vestia uma capa de crente. Se você assistir os filmes a respeito da Segunda Guerra, o que acontecia? As pessoas passavam a semana inteira queimando judeu nas câmaras de gás lá. E no domingo pegava a mulher e os filhos e ia para a igreja. Como se nada tivesse acontecendo. Então, isso era muito frequente. Você pega aqueles filmes do Velho Oeste, muitas vezes, aqueles donos de escravos, eles exploravam os escravos no último. E no domingo ia na igreja. Como se nada tivesse acontecendo. Então tinha essa separação. Daí começaram a falar que todos os dias eram iguais. Só que ao invés deles santificarem a segunda a sábado, o que eles fizeram? Profanaram o domingo. Olha como o diabo é esperto. O discurso era piedoso. Todos os dias são iguais. Só que, o que tem por detrás disso? Não é a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado que precisa ser igual ao domingo, que é dedicado ao Senhor. É o domingo que você tem que dedicar para você. Vamos profanar o domingo também. Quando der, quando eu tiver uma barganha com Deus, quando eu não tiver nada para fazer, eu vou me reunir com os irmãos para glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Aqui eu acho que eu não contei aquela história ainda. Lá em São Paulo eu sei que eu já contei, mas aqui eu vou contar uma história para vocês. Deixa eu tomar uma água aqui, hoje está calor, né? O homem tinha um cavalo, o fazendeiro tinha um cavalo, e o cavalo valia uma fortuna. E o cavalo ficou doente. É cocheira, né? Onde fica o... Cocheira. E o cavalo ficou doente. E o fazendeiro trouxe o veterinário. E daí o veterinário examinou o cavalo, passou a medicação, falou, daqui uma semana eu volto. E dali uma semana, medicado, tal, voltou,
o cavalo ainda continuou lá prostrado. O cavalo valia uma fortuna. Passou outra semana, ao invés do cavalo melhorar, o cavalo foi piorando. Daí o veterinário falou assim: olha, nós vamos cuidar dele mais uma semana. Se ele não reagir, nós vamos precisar sacrificá-lo, porque senão outros animais podem pegar a doença dele. E do lado da cocheira ficava o chiqueiro onde tinha o porco. E o porco ouviu a conversa. Uma semana depois o veterinário ia voltar. Passou o primeiro dia nada, o segundo dia nada, o terceiro dia nada, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia que o veterinário ia chegar. Daí, de repente, o porco vê lá o veterinário lá longe, chegando. Ele começou: amigão, reage, fica de pé. Se você não reagir, você vai ser sacrificado. Vamos lá, amigão, força, você consegue. E ficou lá, né, incentivando um coaching. Ficou lá, o porco coaching. Ficou lá, incentivando. O cavalo começou a se mexer, etc. Reuniu toda aquela força que ele tinha. E antes que o veterinário chegava, ele ficou de pé. Quando o veterinário chegou e viu o cavalo de pé, ficou tudo satisfeito lá, porque o tratamento tinha dado certo. Daí falou: olha, nós não vamos mais precisar sacrificar o cavalo, que vale muito dinheiro. Vamos dar uma festa, vamos matar o porco. Irmãos, nós não fazemos a mesma coisa? A gente reúne tudo que Deus nos dá. E daí, tudo que Ele nos dá deveria servir para nós adorá-lo mais. A gente usa para nos afastarmos dele. O carro, a casa, o dinheiro, o emprego, os compromissos, a família, o churrasco, o conforto, os 1973 canais que você tem à sua disposição no seu controle remoto, 1000 séries, o conforto lá do sofá reclinável. E a gente usa isso para quê? Para se afastar de Deus, para não lembrar dele. Percebe? Igual nessa história que eu contei. Foi o porco que fez o cavalo levantar. Vamos sacrificar o porco. Então, a gente ganha tanto dinheiro. Compra casa na praia. Compra casa no campo. Tem tantos amigos. Tem dinheiro para picanha. E daí no domingo, ao invés da gente reunir a família para um churrasco, para uma diversão, nós vamos para a igreja? Não! Quando é que eu vou aproveitar isso? Eu tenho casa na praia. Se eu não for lá de... Irmãos, a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente já viu muita coisa. Eu já vi pais que eram piedosos e compraram uma casa na praia, e ao invés de no domingo estar na igreja com os irmãos para adorar ao Senhor, ia para a praia, nós testemunhamos os resultados na vida dos filhos. Não tem problema nenhum ter casa na praia, ter casa... Não tem problema nenhum nessas coisas. Mas o problema é que quando essas coisas, elas viram o quê? Ídolos nas nossas vidas. Nós damos mais valor a essas coisas do que às nossas disciplinas espirituais. É por isso que é muito difícil, irmãos, nós passarmos os valores espirituais para os nossos filhos. Há um preço a ser pago por isso. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas a minha fé não depende da igreja. A minha fé não depende de eu estar no culto.
e os filhos. Quem acha a sua vida, perde. Ah, não, eu vou viver a minha vida, eu vou aproveitar a minha vida. Quem aproveita a sua vida, perderá. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Mateus 19, 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. João 12, 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades aqui, irmãos, eram autoridades civis e religiosas. Lá, na época de Jesus, as autoridades civis e religiosas eram as mesmas. Creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Senhor, não quero saber. Não quero. Eu vou perder se eu tiver Cristo. E será que muitas vezes nós não fazemos a mesma coisa, irmãos? Nós queremos um pouco de Cristo. Não muito. Porque se Cristo invadir muito a minha vida, eu vou perder. Ele vai interferir nos meus negócios. Ele vai interferir nas minhas amizades. Ele vai interferir nos meus relacionamentos. Ele vai interferir na minha agenda. Ele vai interferir no meu orçamento. Ele vai interferir nos meus pensamentos. Ele vai interferir nos meus hobbies. Então, eu quero Cristo, mas um pouco. Mas um pouco. Até onde eu sou beneficiado. Dali não. É por isso que, até no meio reformado, tem isso. As pessoas querem um pouco de Cristo. Agora, um pouco mais, eu vou perder minha agenda. Se eu ficar um pouco mais com Cristo, eu vou perder a venda dos meus livros. Eu vou perder a venda dos meus cursos. Eu vou perder alunos no meu seminário. Então, é Cristo, mas um pouco. Até um pouco só. Além disso, não. O que os meus professores vão falar? O que o meu pastor vai falar? O que meus amigos irão falar? Então daí, eu vou com Cristo até uma determinada hora. Chega uma determinada hora, eu deixo o Cristo de lado. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, para não serem expulsos da roda dos amigos, onde eles tinham amizade, onde eles tinham cargos, onde eles tinham honra, onde eles eram considerados. Lucas 8, de 38, no capítulo 8 de Lucas, é um texto paralelo a esse que nós lemos de Marcos. Ele narra a mesma história a respeito, quando o Senhor expulsa, né, então essa legião de demônios, mas ele acrescenta alguns aspectos a essa história. E no versículo 38 e 39 ele diz assim: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Senhor, eu quero... o pessoal aqui da cidade quer que o senhor saia daqui, mas eu quero ir com o senhor. Eu quero ficar com o senhor. Eu quero ser o seu discípulo. Eu quero te seguir. Jesus, porém, o despediu. Não. Vai. Dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade
todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então aquele homem que tinha tido aquele encontro especial com Cristo, ele age completamente diferente daqueles que expulsaram Jesus daquela localidade porque eles tinham tido prejuízo. Então, na nossa última reflexão, mas todos os que são tocados por Ele, por Cristo, o seguem e testemunham dele. Todas aquelas pessoas que têm um encontro real com Cristo, que são tocados por Cristo, eles seguem e testemunham a respeito de Cristo. Qual é a nossa situação? Qual que é a nossa situação? Nós não queremos Cristo porque Ele vai nos trazer prejuízo, porque nós iremos perder? Ou será que nós somos alcançados de tal forma que nós vamos testemunhar de Cristo em todos os lugares e para todas as pessoas que nós tivermos oportunidade? Que essa possa ser uma realidade na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa nos fortalecer. E não é uma decisão, irmãos, que a gente toma assim, eu vou fazer. Não, porque Ele precisa nos capacitar para fazer isso. Não é uma coisa humana, mas é uma coisa sobrenatural. Vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, que nós possamos nos entregar a Cristo de tal forma que as nossas perdas sejam esterco, assim como disse Paulo, que tudo aquilo que ele perdeu, ele considerou como esterco, como coisas que não tinham a menor valor por causa da sublimidade que é ter Cristo. Que isso possa ser realidade nas nossas vidas e que nós possamos ser testemunhas verdadeiras daquilo que Cristo fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.